Olá, voltando, retomando a nossa leitura, O Poder do Hábito, estou na página 28. Quando Eugênio sentou-se à mesa, olhou para o laptop de Squire. Isso é impressionante, ele disse, apontando para o computador. Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 segurando essa coisa. Nas primeiras semanas depois que eles se mudaram para a casa nova, Beverly tentava tirar Eugênio de casa todo dia. Os médicos haviam lhe dito que era importante que ele se exercitasse. E se Eugênio ficava dentro de casa por muito tempo, deixava Beverly maluca, fazendo as mesmas perguntas inúmeras vezes, num loop infinito. Por isso, toda manhã e toda tarde ela o levava para dar um passeio no quarteirão, sempre juntos e sempre seguindo o mesmo itinerário. Os médicos tinham avisado a Beverly que ela precisaria monitorar Eugênio constantemente. Disseram que se ele algum dia se perdesse, nunca mais conseguiria achar o caminho de casa. Mas certa manhã, enquanto ela se vestia, Eugênio saiu despercebido pela porta da frente. Ele tinha uma tendência a perambular de um cômodo para o outro. Por isso, Beverly levou um tempo para perceber que ele tinha sumido. Quando percebeu, entrou em pânico. Correu para a rua e tentou enxergá-lo. Não conseguia vê-lo. Foi até a casa dos vizinhos e esmurrou as janelas. As casas eram parecidas. Será que Eugênio tinha se confundido e entrado em outra? Ela correu até a porta e tocou a campainha até alguém atender. Eugênio não estava lá. Ela correu de volta para a rua, seguindo o quarteirão, gritando o nome de Eugênio. Estava chorando. E se ele tivesse ido a algum lugar com trânsito? Como diria a alguém onde morava? Ele já estava fora fazia 15 minutos, procurando em toda parte. Então, correu para casa a fim de ligar para a polícia. Quando ela entrou afoita pela porta, encontrou Eugênio na sala, sentado em frente à televisão, assistindo ao History Channel. As lágrimas dela o deixaram confuso. Ele disse que não lembrava de ter saído, não sabia aonde esteve e não conseguia entender por que ela estava tão perturbada. Então, Beverly viu uma pilha de pinhas na mesa, como as que vira no quintal de um vizinho mais adiante na rua. Ela se aproximou e olhou as mãos de Eugênio. Seus dedos estavam melados da seiva. Foi então que ela se deu conta que Eugênio tinha saído sozinho para caminhar. Ele tinha andado até o final da rua, catado alguns souvenirs e voltou. E achou o caminho de casa. Em pouco tempo, Eugênio estava saindo para caminhar toda manhã. Beverly tentava impedi-lo, mas era inútil. Mesmo se eu falasse para ele ficar em casa uns poucos minutos, depois ele não lembrava mais. Ela me disse. Eu o segui algumas vezes para garantir que ele não ia se perder, mas ele sempre voltava, são e salvo. Às vezes voltava com pinhas ou pedras. Uma vez voltou com uma carteira, outra com um cachorrinho. Nunca se lembrava de onde que essas coisas vinham. Quando Squire e seus assistentes ficaram sabendo dessas caminhadas, começaram a suspeitar que estava acontecendo alguma coisa dentro da cabeça de Eugênio, que não tinha nada a ver com a sua memória consciente. Então, projetaram um experimento. Uma assistente de Squire visitou a casa um dia e pediu que Eugênio desenhasse um mapa do quarteirão onde morava. Ele não conseguiu. Mas onde a casa dele estava situada na rua? Ela perguntou. Ele desenhou um pouquinho depois e esqueceu da tarefa. Ela pediu que ele apontasse qual porta dava para a cozinha. Eugênio olhou o cômodo à sua volta, disse que não sabia. Ela perguntou a Eugênio o que ele faria se estivesse com fome.
Ele levantou, andou até a cozinha, abriu um armário e tirou um pote de amendoins. Mais tarde, naquela semana, um visitante acompanhou Eugênia em sua caminhada diária. Eles andaram por cerca de 15 minutos pela eterna primavera do sul da Califórnia, com o ar carregado do cheiro de... Nossa, esse nome é complicado. Cheiro de bougainvillias. Eugênia não falou muito, mas sempre guiava o caminho e parecia saber onde estava indo. Nunca pedia informações. Quando eles dobraram a esquina perto da casa dele, o visitante perguntou a Eugênia onde ele morava. Não sei exatamente, respondeu. Então seguiu pela sua calçada, abriu sua porta da frente, entrou na sala e ligou a televisão. Ficou claro para Squire que Eugênia estava absorvendo informações novas, mas onde dentro do seu cérebro estavam morando essas informações? Como alguém podia achar um pote de amendoins quando não sabia dizer onde ficava a cozinha? Ou achar o caminho de casa quando não fazia ideia de qual casa era sua? Como Squire se perguntou, os novos padrões comportamentais estavam se formando dentro do cérebro avariado de Eugênia. Dentro do prédio que abriga o Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas do Massachusetts Institute of Technology, há laboratórios que contêm o que, para um observador leigo, pareciam salas de cirurgia de uma casa de bonecas. Lá existem bisturis minúsculos, pequenas brocas e serras em miniaturas de menos de 6 milímetros de largura, presas a braços robóticos. Mesmo as mesas de operação são muito pequenas, como se preparadas para cirurgiões do tamanho de crianças. As salas são sempre mantidas numa temperatura de 15 graus, pois um toque gelado no ar estabiliza os dedos dos pesquisadores durante procedimentos delicados. Dentro desses laboratórios, os neurologistas abrem os crânios de ratos anestesiados, implantando sensores minúsculos capazes de registrar as menores alterações dentro de seus cérebros. Quando os ratos acordam, mal parecem notar que agora há dezenas de fios microscópicos espalhados, como teias de aranhas neurológicas dentro de suas cabeças. Esses laboratórios tornaram-se o epicentro de uma revolução silenciosa na ciência da formação de hábitos, e os experimentos realizados aqui explicam como Eugênia, assim como você e eu, todo mundo, desenvolveu os comportamentos necessários para sobreviver a cada dia. Os ratos desses laboratórios esclareceram os processos complexos que acontecem dentro de nossas cabeças, sempre que fazemos algo tão mundano como escovar os dentes ou tirar o carro da garagem em marcha ré. E para Squire, esses laboratórios ajudaram a explicar como Eugênia conseguiu aprender novos hábitos. Quando os pesquisadores do MIT começaram a trabalhar com hábitos nos anos 90, mais ou menos a mesma época em que Eugênia foi acometido de sua febre, eles ficaram curiosos sobre um nó de tecido neurológico conhecido como gânglios basais. Se imaginarmos o cérebro humano como uma cebola composto de camadas sobrepostas de células, então as camadas de fora, as mais próximas do couro cabeludo, são geralmente os acréscimos mais recentes de um ponto de vista evolutivo. Quando você cria uma nova invenção ou ri da piada de um amigo, são as partes mais externas do seu cérebro que estão em ação. E é lá que acontecem os pensamentos mais complexos. Mais fundo dentro do cérebro e mais perto do tronco cerebral, onde o cérebro encontra a coluna, há estruturas mais antigas, mais primitivas. Elas controlam nossos comportamentos automáticos.
como respirar e engolir, ou a reação de susto que sentimos quando alguém pula de trás de um arbusto. Mais para o centro do crânio há um nó de tecido do tamanho de uma bola de golfe, que é parecido com aquilo que se encontra dentro da cabeça de um peixe, réptil ou mamífero. Esses são os gânglios basais, um oval de células que durante anos os cientistas não entendiam muito bem, a não ser por suspeitas de que ele desempenhava um papel em doenças como o mal de Parkinson. No começo dos anos 90, os pesquisadores do MIT começaram a cogitar que os gânglios basais talvez pudessem ser essenciais para os hábitos também. Notaram que animais com lesões nos gânglios basais de repente começaram a ter problemas com tarefas como aprender a atravessar labirintos ou memorizar como abrir recipientes de comida. Decidiram fazer experimentos usando novas microtecnologias que lhes permitiam observar nos mínimos detalhes o que estava acontecendo dentro da cabeça de cada rato enquanto ele realizava dezenas de rotinas. Numa cirurgia, inseria-se no crânio do rato algo parecido como um pequeno joystick, com dezenas de fios minúsculos. Depois disso, o animal era colocado num labirinto em formato de T, com chocolate numa das pontas. O labirinto era estruturado de modo que cada rato ficasse posicionado atrás de uma divisória, que se abria fazendo um clique alto. No começo, quando um rato escutava o clique e via a divisória desaparecer, geralmente ia e voltava pelo corredor do meio, farejando os cantos e arranhando as paredes. Parecia sentir o cheiro do chocolate, mas não conseguia descobrir como achá-lo. Quando chegava ao topo do T, muitas vezes virava à direita, afastando-se do chocolate, e depois acabava indo para a esquerda, às vezes fazendo uma pausa sem nenhum motivo. Óbvio. Por fim, a maioria dos animais descobria a recompensa, mas não havia padrão discernível no caminho deles. Era como se cada rato estivesse dando um passeio descontraído sem pensar. As sondas das cabeças dos ratos, no entanto, contavam uma história diferente. Enquanto cada um deles percorria o labirinto, seu cérebro, e em particular seus gânglios basais, trabalhava intensamente. Cada vez que um rato farejava o ar ou arranhava uma parede, seu cérebro explodia de atividade, como se analisando cada novo cheiro, imagem e som. O rato estava processando informações durante todo o tempo em que perambulava. Os cientistas repetiram o experimento diversas vezes, observando como a atividade cerebral de cada rato se alterava conforme percorria centenas de vezes a mesma rota. Uma série de mudanças lentamente surgiu. Os ratos pararam de farejar cantos e virar para o lado errado. Em vez disso, atravessavam o labirinto cada vez mais depressa e dentro de seus cérebros, algo inesperado aconteceu. Conforme cada rato aprendia a se orientar no labirinto, sua atividade mental diminuía. À medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, os ratos começaram a pensar cada vez menos. Era como se, nas poucas vezes em que um rato explorava o labirinto, seu cérebro tivesse que trabalhar com força total para dar conta de todas as informações novas. Mas após alguns dias percorrendo o mesmo caminho, o rato não precisava mais arranhar as paredes nem farejar o ar. E por isso a atividade cerebral associada aos atos de arranhar e farejar ia cessando. Ele não precisava escolher para que direção virar. Portanto, os centros de tomada de decisão do cérebro ficavam em silêncio. Só o que ele tinha que fazer era lembrar o caminho mais rápido até o chocolate. Dentro de uma semana, até as estruturas cerebrais relacionadas à memória tinham se aquietado. O rato havia internalizado como atravessar o labirinto correndo, num tal grau que quase não precisava pensar. Porém, essa internalização, correr reto, dobrar à esquerda, comer o chocolate, dependia dos gânglios basais.
como as sondas cerebrais indicavam. Essa minúscula e primitiva estrutura neurológica parecia assumir o comando conforme o rato corria cada vez mais depressa e seu cérebro trabalhava cada vez menos. Os gânglios basais eram essenciais para recordar padrões e agir como base neles. Os gânglios basais, em outras palavras, armazenavam hábitos, mesmo enquanto o resto do cérebro adormecia. Meu pitbull. Para observar essa capacidade cerebral, considere o gráfico abaixo. Não dá para vocês verem o gráfico. Inicialmente, o cérebro está trabalhando duro o tempo todo. Ele tem altos e baixos. Vou ver se eu consigo colocar no final a imagem. Vou finalizar por aqui e até mais.